Pronto, começou a gravar. Boa tarde, bem-vindos ao terceiro café sem compromisso do ano. E a gente vai falar de APS agora, anteriormente Forge. O Eduardo entrou de novo? Ah, Beleza. não, é outro Eduardo aqui da 4D. Ah, tá. Show de bola, então. Então vamos falar, antes da gente pular para as novidades, se vocês tiverem algum assunto que vocês queiram falar, introdução, qualquer coisa tá valendo, fiquem à vontade, beleza? O Maicon acabou de entrar aqui. Maravilha. Tô vendo o pessoal que vai pro nosso café em inglês também, Maicon e Luiz. Pô, bem legal isso, hein, cara? Pô, achei bem maneiro mesmo. Opa. Depois eu vou compartilhar o link lá. E aí, alguém tá trabalhando com algum fluxo envolvendo APS? Interessado em começar? Se alguém tiver interessado em começar a desenvolver, o passo a passo dos nossos tutoriais, tá em um ótimo momento. E a gente está prestes a ter o nosso tutorial em inglês, que vai ser o de 4 dias, com as principais plataformas, os principais fluxos, e depois a gente está colhendo dados em português. Ah, sorry, Jacob, this is specifically in Portuguese. I can't make exceptions, but I can send you the link for the English one. Ok. E aí, pessoal? Começar compartilhando então alguns links. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade. Ó, o Silvio chegou aí. Primeiro, o Estou aqui. nosso café global, ele tá aqui, eu acho que tá em All Events. A gente tem convidado internacional, Silvia. I guess it's Jacob, right? So Jacob, this one is the global coffee in English. So let me open right here, and you can use this QR code to access this one, ok? Tô testando essa extensão hoje também do Chrome para ficar mais fácil de compartilhar, então espero que dê certo. Acho que ele postou uma coisa aqui. Ah, ok. Maravilha. E eu falei que esse era um bom momento para quem estava começando também, quem está interessado em começar a utilizar a nossa plataforma, porque a gente tem nosso tutorial chegando. Então, de 17 a 20 de abril, a gente vai ter o tutorial cobrindo os 4 principais passo a passo, né, os 4 principais fluxos, e sempre em Node e .NET, beleza? Estamos inscritos já. Ah, tá escrito. Legal. Deixa eu aproveitar então, já que vocês estão interessados no tutorial. Para quem não respondeu ou quem não viu, a gente tem uma pesquisa no LinkedIn sobre qual tutorial vocês acham mais interessante. Para a gente fazer dessa vez em português. E a gente tem a liberdade de aprofundar mais no fluxo específico, um exemplo com código-fonte, com o passo a passo, todo em português. Para responder, é só acessar essa pesquisa aqui, ó. Ah, não, tem que estar logado. Deixa eu compartilhar minha. Deixa eu passar para cá então. Aqui. Beleza. Esse é o link. Copiar link da publicação e deixa eu passar aqui para vocês. Por enquanto tá ganhando Gêmeo Digital Informativo. Então, tá com a distânciazinha. Se vocês quiserem outro tema, só ir lá e botar, beleza? Deixa eu voltar a aproveitar e compartilhar o QR Code do tutorial. Fez um lobby aí, Michael, pro Gêmeo Digital?
Eles mandei para todo mundo votar lá. Pô, então tem que tirar, né, Silvio? Tem que contar como um voto só, né? Tudo com voto só, não dá pra ter voto repetido. Beleza, então a gente vai Mas é conta diferente. atualizar. E a pessoa é diferente também, isso é importante lembrar. Vamos Não é ponderar, só então. Vamos ponderar. Não é bot, não, né? Não, né? Não. GPT ainda não está ajudando. E aí, pessoal? Alguém tá fazendo alguma coisa? Alguém tem algum fluxo interessante? Alguma dúvida? Alguém tá acordado? Falei do Eduardo. Se ninguém dos mais experientes aí vai perguntar por enquanto, a gente está começando aí, como você sabe, né, João? Sim. A gente primeiro, a gente está entendendo como funciona, né, esse acesso à APS aqui e começando a juntar a necessidade e desejo nosso aqui de automatização de tarefas, tanto para internamente, né, que é o principal hoje para a gente, como futuramente para clientes. E aí, desses internos aqui, a gente tem alguns que eu levantei, mas um que eu queria ver com você. Na verdade, a pergunta é bastante simples, mais para checar se você sabe agora de bate-pronto assim, se é possível. Toda vez que a gente coloca um issue lá no ACC, no modelo, eu imagino que ele tem uma informação internamente ali sobre a posição dele, o XYZ. Eu queria saber se a gente consegue acessar facilmente essa informação para exportar para o Excel e poder trabalhar depois no Dynamo, por vários motivos. Isso é acessível? Sim, é muito bom. Obrigado, Eduardo. Sim, isso é acessível e a gente tem diversos clientes desenvolvedores que já estão tirando proveito disso para renderizar o próprio issue dentro do viewer. Assim como você pode renderizar o modelo, você pode usar esse posicionamento do problema, né, do issue, dentro da cena e agregar isso tudo. Eu acho que alguém tá. Michael, você já fez alguma coisa assim ou eu tô confundindo? Já a gente pega o issue, mas a gente não renderiza ele não. A gente só puxa as Não. informações, né, e mapeia eles lá. Mas renderizar não. A Beleza. gente quer renderizar porque, principalmente o pessoal que faz a coordenação do projeto, precisa ver isso no modelo. E aí, por enquanto o aplicativo, o plugin, né, de issues do Revit não mostra em planta, a gente queria renderizar lá em planta. Aí depois, quando tiver disponível isso no próprio plugin, não vai precisar mais. Um ponto importante só, para Construction Cloud, a gente ainda tem a limitação da nossa API pública não suportar esses issues vinculados ao documento. É o que a gente chama de pushpin issue. Então, para Construction Cloud, a gente não consegue obter essa informação. Por enquanto, ela está exclusiva para o BIM 360. Deixa eu colocar aqui o QR Code dessa página de documentação. E aí vai ser basicamente esse cabeçalho aqui. Vou mandar uma sugestão para esse QR Code ficar direto aqui, ó. Para o pessoal que desenvolveu essa extensão. Esse cabeçalho aqui, ó, ele não suporta ainda esse issue vinculado à posição do documento. Não, ele não suporta o pushmin ou ele não suporta que eu obtenha os dados de coordenada dele? Ele não vai acessar nenhum dos dados de coordenada, não vai acessar qualquer issue de pushpin. Ele só vai acessar issue que tiver, só vai acessar issue que tiver vinculado a um projeto. Aquele que você escolhe a posição no modelo, em uma vista, para renderizar ele. Esse ele não vai suportar. Por enquanto, só Qual que ele vinculado a suporta, projeto. então? Vinculado a projeto. Então, desculpa, não entendi a diferença. Porque quando você vai criar um issue na Construction Cloud, um problema, você pode fazer ele dentro da interface do modelo, que você seleciona uma orientação, seleciona uma vista e um lugar para referenciar aquele problema, ou então você pode criar dentro da interface, se eu não me engano é dentro da interface do projeto, você vai lá em problemas, cria um novo problema e ele vai estar vinculado ao projeto como um todo, não vai estar vinculado a um modelo. E aí depois você pode anexar um modelo, você pode fazer isso tudo. Claro. Não, esse é incomum a gente usar esse direto da guia issues. O mais comum é a gente estar visualizando o modelo e inserir
o ponto ali. Então, Sim, nesse caso, vai. dá? Não, nesse caso não dá. Aí esse que não dá. Tá. Só para Construction Cloud. Quando a gente fala, se a gente expandir para BIM 360, isso vai ser, a ideia é ser disponibilizado em breve. Quando a gente fala em BIM 360, a gente está na segunda versão da API de Issues e aí a gente já tem acesso a isso tudo. Se a gente comparar aqui, ó, ele tem um campo específico para a posição do, do meu issue. Aqui, resultados. Tá aqui em algum lugar, posição X, Y, Z, será que é no links? Não. Então, esse que você buscou aí, Maicon, é do BIM 360, imagina, né? Isso, é do 1360. Entendi. E eu estava usando a versão 1. Se eu não me engano, na versão 1 eu tinha aparecido tinha aparecido XYZ, cara. Só que Sim, eu não sei. tanto na versão 1 quanto na 2 aparecem. Não. Eu vou pegar um exemplo direto do Insomnia aqui, que vai ser mais prático do que tentar achar na documentação. Deixa eu ver. João, acho que você comentou isso em outro café aí, mas eu não lembro. Essas alterações que são feitas aí nessa página, existe um resumão disso? Ou no blog, uma coisa que eles mostram quando foi atualizado, para não ter que toda vez entrar e ficar puxando lá para ver se foi alterado? Quando você diz alteração na documentação, em todas as APIs. Implementaram aí o 2.0, que agora dá para puxar o XYZ. Onde que está essa atualização? Você pode ver assinar a nossa newsletter. E aí, a partir da nossa newsletter, você consegue receber todas essas notificações. Deixa eu ver onde fica. Você sabe onde fica, Silvio, de cabeça? Para assinar a nossa. Não perder nenhum. Aqui, ó. Não, não sei Don't não. miss the events. É aqui embaixo. Esse cara caído aqui, para você não perder nenhuma das nossas novidades. Ou então você você pode acompanhar pelo nosso café. Que eu não vou falar um por um, mas eu falo os principais. A gente também tem, claro, como a gente tem contato com todo o time que está desenvolvendo, a gente procura um a um os desenvolvedores que estão utilizando muito essa documentação. A gente publica no LinkedIn também. E tem os nossos blogs, que é o que eu estou percorrendo aqui para falar das novidades com vocês. Se a gente vier aqui em blogs, sempre que a gente tem alguma mudança, a gente publica um blog falando como que é feita essa migração, tutorial e as principais diferenças, quais as principais vantagens dessa nova versão, novo serviço. Para Issues é meio antigo, mas a gente tem, por exemplo, agora mudanças na API de webhooks e design automation, que eu falo um pouquinho mais à frente. Beleza? Então, resumindo, tem a newsletter e o blog e o café para você ficar por dentro das novidades. Voltando, esse é um exemplo de resposta onde você tem a posição. Aqui tem todos os detalhes de cada uma das issues. Nesse caso, eu só tenho um problema nesse projeto. E a partir daí você tem, por exemplo, aqui o campo de posição com X, Y, Z. Você tem também a orientação da câmera. Porque se você quiser renderizar esse issue, da maneira como ele foi gerado, não basta só a posição dele. Se ele estiver embaixo de uma ponte, por exemplo. Se você olhar por cima, você não vai ver nada. Então você precisa também da posição e orientação da câmera. Então a gente disponibiliza isso tudo na resposta. Beleza? Essa posição é em relação à origem interna do modelo? Em relação à origem no viewer, no visualizador. Não a origem do Revit. Ah, tá. Não tem relação com a origem do Revit. Tá. Não, para você chegar até a orientação de acordo com a origem do Revit, você precisa usar o parâmetro Global Offset, que aí vai te dar essa diferença entre a origem no modelo e a origem interna do Revit. Depois você pode precisar fazer também uma conversão de unidades, né? Porque se você for usar a API, por exemplo, do Revit, você usaria a unidade interna. Então, tem algumas transformações que precisam ser feitas. Tá.
Beleza. Beleza? Respondido. Então, em breve, para CC, agora eu tô sabendo que você está interessado. Assim que a gente tiver uma atualização, eu falo contigo também. Tá bom. Então tá. E aí, pessoal, mais alguma? Entrou a galera aí. Cara, eu lembrei de uma coisa aqui. Vou Manda. começar. Eu não sei se eu já te perguntei isso antes, mas eu vou ter que voltar a mexer com isso, que é a questão dos roles do usuário lá dentro do BIM 360, sabe? E aí eu vou ter que fazer um permissionamento em alguns dos botões que eu tenho no meu aplicativo. E aí eu acessei a API lá, consegui puxar os roles lá do projeto, consegui mapear tudo certinho, consegui relacionar com o usuário. Só que quando eu rodo ele localmente, eu consigo puxar e eu consigo visualizar isso. Só que quando eu rodo ele lá no servidor, quando eu rodo ele online, na nuvem, ele não consegue acessar os roles lá do projeto. Você já viu isso acontecer alguma vez? Do BIM 360, É, especificamente. E a gente está falando então de Project Roles. Esse endpoint aqui? isso. E aí, Qual o quando eu erro que tento tá dando? ele dá... Vou ver como que aparece aqui. É porque eu coloquei esse erro. Na verdade, eu que escrevi esse erro aqui. Mas eu coloquei o erro quando ele não consegue puxar. Eu tento acessar esse endpoint. Aí, na parte do código que eu tento acessar esse endpoint, que é para retornar essas rows aí, ele não retorna nada. Então, ele dá um erro aqui. Só que quando eu rodo local, funciona. Tá? E quando você roda local, você está simulando algum Project ID, ou Account ID, ou tô Não, pensando aqui que pode ser algo relacionado à permissão o acesso a um informação. projeto. Entendi. Ele tem a mesma informação, só que a única diferença é que um ele está rodando local e o outro ele está rodando na nuvem. Hum, A única diferença é essa, sabe? Eu uso tudo, tudo dado do 360. tá. Você pode passar depois para mim, por favor, a resposta, exatamente como vem. Tá? Tranquilo? Beleza. Eu tenho que pegar ela aqui, porque tá só falando que tá dando erro, mas não tá falando qual é a resposta, né? Se você conseguir logar essa resposta, e outra coisa que ajuda sempre que vocês forem fazer um request, estiver dando algum problema específico, ou já pode colocar em todos para rastrear o log, um xRequest ID. Coloca um valor assim, ó. Eu vou colocar no chat. xRequest ID. Adicione esse header com um valor qualquer. Aí bota um GUID aí, qualquer valor que vocês tiverem, vocês quiserem. E a partir desse valor único, a gente pode rastrear com facilidade essa chamada que deu um erro nos nossos logs. Beleza? Isso ajuda bastante quando a gente não tem essa informação, por exemplo, e aí quer verificar no log o que aconteceu. A gente pode passar para o time interno de engenharia e eles falam para a gente bem rápido o que aconteceu e por que retornou esse erro, se estava faltando alguma coisa. Às vezes pode não estar compatível o ID do projeto com o ID da conta, então, ou alguma coisa com token. Isso pode ser mais simples. Show de bola. Beleza, então. Vou Beleza? colocar aqui, qualquer coisa eu te falo, mas depois. Valeu. Aí é só mandar um e-mail ou lá no Slack acho que do Hackathon que a gente tá se falando, então só mandar lá. Tá. Beleza, então. Valeu. Tem o Rich Vader também. Rich Vader. Família perigosa aí. Ah, sim. E aí? Não, eu não pouco antigo indiano. Os nomes SH são indianos, mas
Sou, sou de Lisboa, Portugal. E às vezes costumo de Legal. acompanhar e nesta parte tenho estado a tentar desenvolver o coisa do API para, para o SharePoint, mas tenho estado a trabalhar mais com o Inventor, não tanto com o BIM. Seja um pouco diferente da cena do API que uso. Acho que aqui tenho usado muito mais para as cenas do BIM, mas pronto, tento só acompanhar. Deixa eu ver se eu entendi direito então. Você usa a API do SharePoint e você está Não, planejando fazer alguma integração com o SharePoint? sim, estou tentando implementar numa empresa com que colaborei o visualizador do SharePoint para o SharePoint online. Há aí Vo- uma coisa qualquer, mas ainda não comecei mesmo a tentar. Exato. Ele Você já fez um. viu O Adam Nagy fez um coisa isso? recente para o SharePoint, mas ainda não consegui implementar bem no SharePoint. Falta de tempo e depois também não tenho direitos totais no Hum, SharePoint da empresa. entendi. Eu estava trabalhando. Curioso, foi com o Thiago Monteiro de Portugal, e ele estava querendo fazer essa mesma integração. E aí travou um pouco justamente por isso. Chegou um momento que ele precisava de uma permissão que ele não tinha no SharePoint. Exato. Mas é esse mesmo É, blog do Adanagui, deixa eu encontrar para mostrar para todo mundo. tenta pesquisar SharePoint, agora não tenho isso aberto. Webhooks em Power Automate. Tá aqui, ó. Era só Yeah, mandar mais um pouquinho. yeah. Exatamente. É, esse blog, pessoal, tem um passo a passo para integrar o viewer no SharePoint. Então, ele tinha escrito um há 8 anos atrás, antes desse. Então, estava na hora de atualizar já. Se vocês seguirem esse passo a passo e tiverem as permissões específicas, vocês conseguem fazer essa integração. Beleza? Eu já vi algumas vezes esse pedido e o Adam também já viu, então é bem comum isso. Saibam que a gente tem essa referência aqui para vocês, tá? João, você pode mandar o link aqui no chat, só para ficar mais Claro? fácil. Vamos lá. Vou dar uma olhada também, interessante. Acabei de mandar aí. Valeu. Voltando para para as atualizações que a gente tem, né? Design Automation. Design Automation agora vai usar um novo IP para enviar as callbacks, on complete and on progress callback. Então, se vocês estavam utilizando essas callbacks, então com algum firewall que precisam adicionar os IPs no allow list, saibam que esses IPs vão ser modificados. Então, esses são os novos valores para AutoCAD, para Revit. Então, dependendo do que vocês estão usando, se vocês fazem essa verificação, vai ser necessário fazer essa modificação, beleza? A gente tem também uma atualização para quem está usando as versões mais antigas. Aqui são as versões bem antigas dessas engines do Design Automation, que vão parar de ter o suporte. Aí a gente está falando de 2018 do Revit, 2018 do Inventor, e a do AutoCAD, as versões do AutoCAD foram lançadas em 2015, 16, 17. Se vocês estão usando algumas dessas versões, fala com a gente, precisa de ajuda para atualizar, se ainda tiver algum serviço funcionando com essas versões mais antigas, beleza? E essa é a data até quando elas vão continuar funcionando, até quando a gente ainda vai ter suporte para essas versões. Eu falei do IP, da mudança de IP para o Design Automation. Está acontecendo a mesma coisa para o Webhooks, para o serviço, para a API de Webhooks, mas para o serviço de Webhooks, se vocês forem notar, a gente não informou aqui o novo IP que vai ser utilizado,
Porque webhooks você tem como verificar se você recebeu uma resposta, uma notificação do nosso sistema utilizando um token que você mesmo define. E é isso que a gente encoraja. Eu acho que não é o caso de ninguém aqui, mas se tiver alguém querendo verificar se você recebeu um webhook da Autodesk, do nosso servidor, ou se é alguma outra fonte notificando seu sistema, vocês podem usar esse token automático, esse token customizado que vocês criam e definem, e a partir daí, toda vez que o nosso servidor mandar uma notificação, vai mandar com esse token, você pode verificar. Beleza? A gente tem também a Data Exchange. Não sei se alguém aqui já está usando GraphQL. GraphQL é um novo método para você realizar consultas específico para APIs que lidam com bancos de dados de grafos, que é o caso da API de Data Exchange, e a Fusion Data também já tem esse suporte há bastante tempo. Agora a gente está no beta de suporte para GraphQL relacionado a Data Exchange, e vocês já podem começar a mexer com ela. A gente já tem alguns exemplos, e é bem simples. A mudança aqui é que agora com GraphQL a gente tem um endpoint só, e aí você monta a sua consulta de acordo com o que você precisa. A gente tem algumas facilidades também. Por exemplo, se você quiser saber um arquivo dentro de uma pasta aninhada, que está numa estrutura mais complexa, você não vai precisar fazer uma requisição para cada pasta que você tiver. Você pode fazer essa chamada de uma vez só. E aí a gente tem aqui a documentação. Se alguém estiver usando Data Exchange, tem alguém usando Data Exchange aqui? Já? Se vocês tiverem algum Data Exchange na Construction Cloud, já dá para utilizar essa nova API, beleza? E aí tem tudo aqui, todos os conectores. Os conectores também podem ser usados do ponto de vista de produto e não da API. E aí tem um exemplo que nem esse aqui, ó, que é bem simples. A gente pode... Desculpa, esse Data Exchange que você está se Não? referindo aí tem alguma relação com o ACC Connect? A CC Connect é o do Workato, se eu não me engano. Tá. O Data Exchange é a nossa nova visão, é um novo produto que a gente tem. E aí o foco é lidar com esse intercâmbio de dados de uma maneira granular entre diversos de software que suportem, que tenham conectores. Tudo isso na nuvem com a performance melhorada, porque a gente tem diversas melhorias no processamento de dados e na estrutura desses dados de um modelo específico, beleza? Precisa de bastante tempo para falar de Data Exchange, mas a gente tem tudo na nossa documentação aqui, ó. Deixa eu passar para vocês. Se você ver aqui em Data Exchange, tem todo o passo a passo, e aí todos os conectores que estão disponíveis, a justificativa e como ele é melhor em performance, beleza? Deixa eu colocar aqui o QR Code. E aí vocês podem vir aqui no explorador, no Explorer, a partir de um login, por exemplo. Estou no final do tempo já. Eu vou ficar devendo isso para vocês, senão eu vou tomar o tempo todo. Mas junto com o explorador, a gente tem diversos exemplos de Data Exchange. Tem blog sobre os conectores e por aí vai. Se vocês quiserem, eu posso voltar nisso no próximo café e a gente faz umas consultas juntos e ver quais são as vantagens de usar o Data Exchange, beleza? Por fim, tem um caso que eu achei muito legal. Isso surgiu da participação do time do Nicolas no nosso hackathon, no nosso acelerador do ano passado que a gente teve em São Paulo. E aí um dos desafios dele era fazer essa sincronização entre visualizadores. E aí aqui pode não estar muito interessante porque a gente tem 2 mesas, mas isso a ideia aqui é mostrar um jeito como você, de uma maneira de você sincronizar 2 views que podem ser, por exemplo, uma malha texturizada junto com um arquivo RVT. E aí você pode, a partir de 4 pontos de referência,
você pode fazer essa configuração e reagir ao evento de modificação da câmera para ter a mesma visão compatível entre os dois modelos, beleza? Tá tudo aqui detalhado. Se quiserem, tem a referência também do Nicolas, que trouxe esse caso pra gente, mas se quiserem conectar com ele lá, é legal. Vou botar o QR Code aqui. E é basicamente isso, tá explicando tudo. Em breve a gente vai ter um segundo blog, mas dessa vez focando em concatenar dois modelos na mesma cena. Aqui a gente está fazendo lado a lado, que é bem comum, mas um outro caso comum também é quando a gente quer agregar os dois modelos em uma mesma cena. A lógica é parecida, mas fica um pouquinho diferente. Então, é bem interessante também. Beleza? Acho que deu tempo, passou, sei lá, deu tempo certinho, 30 minutos. Alguém tem mais alguma pergunta? Mais alguma consideração? Agora não. Não? Tranquilo então, pessoal. Espero vocês no próximo mês aí. Obrigado pela presença aí. Boa tarde. Valeu, Tchau, pessoal. Tchau, Até mais. pessoal. Valeu.